acho que o olhar para a diferença, para mim, ele veio do berço. Um berço regado por um olhar sensível para as questões ligadas à injustiça e à discriminação. Eu acho que a minha carreira artística começou no quintal da Gameleira, na casa da minha avó. Minha tia é a Telda Bara, então a gente tinha o grupo Galpão no quintal. A alegria tem uma coisa que eu não sei explicar. Lembra frango. E eu dirigia os meus primos, colocava todo mundo para ensaiar rigorosamente, cobrava até ingresso. E aí, quando eu estava na Unicamp, eu já me questionava muito sobre a dança, uma dança elitista. Sempre me interessei por uma dança, por uma arte que congrega, que abraça. E essa dança elitista, que era uma coisa que sempre me incomodava, e aí foi um pouco o meu objeto de pesquisa. Durante 2 anos tive uma bolsa lá, e aí eu pesquisava, minha pergunta era o que seria uma dança autoral para uma pessoa que nunca viu antes nenhuma forma de dança. Então eu fiz essa pesquisa com crianças cegas de nascença. Então a ideia era essa. Eu ainda muito nova, mas já foi um primeiro passo aí nesse lugar. Na França, onde eu fiz várias formações, eu fiz uma também que foi muito significante para mim, que foi com uma pessoa que chama Chantal Serjon. Fiz várias formações com ela, é uma pessoa que trabalha há 30 anos em formações para pessoas da área da saúde, da educação e da arte, e pessoas que queiram trabalhar com movimento e voz com pessoas em alguma situação de vulnerabilidade. Fiz essas formações, acabei sendo formadora junto com ela, e aí eu comecei a bater porta das instituições especializadas na França para fazer um trabalho de dança com pessoas não convencionais, não comuns, e entre aspas, né? E nesse encontro aí, eu tive esse encontro com o Jean Jacques, que é uma pessoa catalogada como com deficiência intelectual severa, síndrome de Down, e esse encontro foi muito marcante para mim. Foi aí que eu decidi realmente voltar para a academia, fazer meu mestrado. E depois meu doutorado, ele veio a partir de uma pesquisa que eu fiz, bibliográfica, e o que eu vi que não tinha absolutamente nada sobre isso, que é a dança para pessoas autistas. Muita coisa se diz em torno da arte-terapia, o que não é problema nenhum, mas meu trabalho não está aí nesse lugar. Mas da dança para pessoas autistas, eu vi que não existia nada. E aí foi esse meu objeto, assim, foi esse meu lugar de pesquisa, a partir da minha experiência de mais de 15 anos com pessoas autistas. E foi aí, a partir desse doutorado também, foi aí a minha entrada para a universidade, né? Que depois do doutorado eu prestei concurso e entrei para a UFMG. Eu sou professora do curso de graduação em dança. E aí, quando cheguei no Brasil, né, ingressei na UFMG, a gente tem que apresentar um projeto de pesquisa como docente. E esse projeto que eu apresentei, ele veio de uma questão que eu me colocava já há 20 anos, que era o que seria um espetáculo de dança sem o uso da visão por parte do público. Então, como criar um espetáculo de dança? Lógico, a gente tem audiodescrição, mas não só audiodescrição, como passar uma energia, como passar um sentimento, como criar uma empatia com o público sem o uso da visão por parte do público. Então, veio dessa pergunta, né, de uma coisa que já existia, e aí a gente, com a Duna, com o Oscar, com o Samuel, com Luana, né, com um grupo grande, na verdade, de 20 estudantes, maioria estudantes da UFMG, a gente começou a pesquisar isso e a gente criou o espetáculo Olhos Meus. Então, a pesquisa chamava Olhando Sem Olhos e a gente criou esse espetáculo Olhos Meus. Aí eles fizeram uma chamada mesmo nas redes sociais, convidando bailarinos da cidade que se interessassem por esse tema, assim, para desenvolver uma criação a partir disso. E aí esse tema nos uniu 20 bailarinos, procuraram, se inscreveram, a gente desenvolveu um processo criativo por um período de 6 meses.
E aí a gente também precisava de muitos bailarinos, porque por ser um espetáculo que não seria visto com os olhos, né, seria visto e sentido de outras maneiras, precisava de um bailarino por pessoa. Isso para mim foi assim, abriu outra percepção para a vida, assim. A gente teve experimentos de passar um dia inteiro de olhos vendados em casa, então acordar, escovar o dente, ir para um parque de diversão. Uma das nossas colegas fez tudo de olhos vendados, estar mesmo num corpo que a gente desconhece, assim, né? E de perceber as nuances e as belezas desse lugar e, a partir disso, como propor para o outro também, compartilhar essa sensação com outras pessoas. Então foi, assim, subversivo. No final dessa criação, a gente acabou criando a Companhia Ananda. Ela veio no final dessa criação. Pelo encontro, né? Não foi uma ideia de criar uma companhia, foi um encontro com esse coletivo que me deu a vontade de criar uma companhia. A companhia passou a ser um projeto de extensão da UFMG, e a gente desde então fizemos outras criações, Lágrimas da Floresta, que é um espetáculo infantil inspirado no Olhos Meus. Então, acho que no meu percurso tem um lugar de pesquisa e de atuação enquanto artista também, que é um olhar para a diferença. Sempre me interessei pela improvisação. Então, a improvisação como espaço de pesquisa autoral, um lugar de singularidade. Então, o que me interessa nessa questão da diferença não é uma diferença que deixa a pessoa do outro lado do muro, né, que me distancia do outro, mas uma diferença que me dá uma curiosidade, um apetite pelo outro. Por isso que eu falo que a companhia, né, que a gente criou, a Companhia Ananda, eu falo que ela é baseada na estética da diferença, e não só a diferença do Oscar, que é um dançarino cego, ou da Nath, que é uma dançarina em cadeira de roda. Não é só essa diferença. É a diferença que existe no Samuel, na Luana, na Jo, na Ju, na Duna. É uma diferença que existe em cada dançarino e uma diferença que nos une. Então, é esse lugar que eu acho que é um lugar nosso de investigação, que é um lugar de procurar achar esse espaço comum, coletivo, que se dá a partir da singularidade. Eu acho que a gente fala muito do ponto de diferença, do que significa ser cada um de nós, o que significa ser um bailarino, um corpo nesse mundo, com as nossas limitações, com as nossas potências. A gente parte sempre desses lugares, assim, para investigar. A gente trabalha não num lugar de incluir pessoas a partir da diferença delas, não, a gente usa a diferença para começar uma criação. É isso que nos instiga a descobrir outro jeito de dançar, outro jeito de ser artista, de ser gente, de ser tudo no mundo. Filho ladrão e o filho viado, ela preferia qual? Ladrão. O meu irmão me xingava de bicha quando eu me pegava dançando em casa. Não era legal. E eu não queria ser bicha para não ser xingado. Ponto. As criações, elas partem de ideias, na verdade. Eu acho que eu tenho
Acho que eu tenho uma lanterninha aqui no cérebro que acende muitas vezes, assim, são ideias. E eu lanço para as pessoas essas ideias. E daí a gente vai amadurecendo e desenvolvendo essas ideias coletivamente. Até então tem sido isso. Orienta com o garoto, experimente! Ou seja, dê um abraço numa menina e dê no menino também. E a menina faz a mesma coisa. As nossas criações têm momentos que tem improvisação mesmo, é um lugar de improvisação, então de composição instantânea, porque se dá no momento presente, e lugares já escritos, mas que foram escritos a partir de improvisações. Então, essas improvisações, elas têm como start, às vezes, poemas, às vezes, imagens, fotos, pinturas, e muito condução verbal da minha parte, muito condução. E aí, por vários caminhos. Assim, eu trabalho muito com a escrita automática também. É uma escrita que a gente tenta alcançar um lugar do inconsciente. Então, para isso, para você ter acesso a isso, é você escrever tudo que vem na sua cabeça, tudo que passa, que atravessa, escrever. E aí, depois, a gente se debruça sobre essa escrita. E aí, a gente trabalha e improvisa de novo a partir de alguns elementos que a gente tira dessa escrita. Então, são idas e vindas nesse lugar. Então, a gente tem sempre um caderninho, caderno de bordo, cada dançarino nas criações tem o seu caderno de bordo, que é muito importante, é um material muito precioso para a gente durante esses processos de criação. Você Desestabilizou o Universo foi uma encomenda, na verdade, que eu fiz para o Samuel. Eu tive esse desejo de pedir para o Samuel dirigir um espetáculo, e então foi essa encomenda que foi feita para ele. O Desestabilizou, ele fala de um período apocalíptico. A gente tentou trabalhar essa ideia de estar nessa mata, a gente tentou trazer como se o Brasil não tivesse passado por uma guerra civil, e que a população ela estava sendo perseguida, que os artistas estavam sendo perseguidos. Então a gente passa ali como se fosse um grupo de guerrilha mesmo, que luta pela volta da liberdade de expressão, da democracia do povo brasileiro. 2 homens e uma mulher que de alguma forma estão de máscara e a gente não consegue reconhecer quem são, até mesmo porque a gente também, de alguma forma, estava trazendo também esse lugar desse ar que não podia ser respirado. O artigo 5º é um vídeo performance, um filme performance, que foi criado a partir de uma urgência para responder aos múltiplos ataques que vivemos no Brasil. Todo mundo participou um pouco, então teve o Gilberto, que foi o câmera, né? Ele fez todo o roteiro junto com o Samuel e com o Vitor, para poder pensar, o Vitor Drummond, para poder pensar onde que cada cena de cada artista conversava de acordo com o que a gente queria falar. Então o artigo 5º é sobre isso, né? Sobre, literalmente, o artigo 5º, que está na Constituição, sobre a nossa liberdade de expressar, de dizer, de falar, de dançar e de ser quem nós somos. Então, a partir esse trabalho foi muito profundo, trouxe muitas questões. A gente se questionou muito durante o processo. Quero uma imagem para cada dançarino, e aí eu dei essas imagens como se fossem quadros para cada um, fotos, imagens para cada um, e pedi para que cada um trabalhasse a partir disso,
E essas imagens que eu via para cada um correspondiam muito ao que eu via de lugares de preocupação daquela pessoa. Alguma coisa específica para aquela pessoa. Não era uma coisa aleatória. Era aquela imagem para a Ju, porque aquilo eu via como importante para a Ju. E assim por diante. Então, por exemplo, eu já trabalho nesse lugar da mulher, né, assim, que é o meu lugar de falar, de expressar. Tudo que eu faço passa por esse lugar do feminino, da mulher e do feminismo mesmo. Então, a parte que ela trouxe para mim tinha a ver com o que eu já trabalho. Então, eu acho que ela faz um pouco isso, né? Ela leva um pouco para o que já é a área de pesquisa do artista. Então, leva essa provocação e, a partir daí, o artista cria e ela vem de volta nesse lugar de direção artística. E a ideia da Ananda é que tem esse espaço, né? Uma companhia, sim, mas que o artista tem a voz para falar. O que faz que esse dançarino, essa dançarina faz parte do elenco? Eu acho que é um lugar de encontro. Nunca teve audição para entrar na companhia, então encontro e desejo, assim. E eu acho que o lugar nosso de interesse realmente é esse lugar para pessoas que estejam abertas, sensíveis à questão da diferença e abertas para pesquisa, porque não é uma companhia onde a gente está lá para copiar movimento, aprender uma coreografia, não é esse lugar. É um lugar de investigação autoral. Então, eu acho que é isso que faz. Então, a singularidade de cada sujeito ali. Mas existe uma pergunta e a investigação. Então, esse lugar também de pesquisar, né, de investigar para criar, né, esmiuçar, pegar um tema, investigar ele, pesquisar. E foi uma coisa que me completou, assim, quando eu consegui entrar na Ananda. É uma família para mim agora, assim, de pessoas incríveis, maravilhosas, com temáticas sensacionais. E era o que eu estava procurando assim que eu terminei de formar. Então, passei 2 anos vagando pelos espaços até me encontrar na companhia Ananda, né? Assim, enquanto bailarina, enquanto artista, produtora. Eu acho que o que prima na nossa companhia é um lugar da experiência. O lugar da experiência que, como nos diz La Roça, é o lugar único, né? É uma experiência sempre única, é sempre singular. E, ao mesmo tempo, uma experiência do coletivo. Então, ao mesmo tempo que a gente está num lugar de laboragem, né, de como a pessoa que está lá com a terra e que vai lá trabalhando essa terra, né, para plantar a sua semente, no mesmo lugar, ao mesmo tempo que tem isso de uma maneira muito individual, uma trajetória individual, ao mesmo tempo isso se faz pelo coletivo, pelo compartilhamento das experiências. Então, e a gente vai inventando, né? Eu acho que é um lugar de invenção muito grande, sem dogmas, sem verdades, e o que a gente acreditava no momento pode não ser mais o que a gente acredita agora, a não ser a questão da diferença, né? Que eu acho que a estética da diferença é um lugar, realmente, mas eu acho que é isso, assim, a gente vai se questionando, se avaliando, e eu estou tendo uma experiência muito incrível com essa equipe que trabalha realmente coletivamente, sem hierarquia, de uma maneira muito horizontal. Então são ideias que as pessoas têm, desejos que as pessoas têm, isso é compartilhado no grupo, isso é discutido. Mostre se seus olhos brilharem de desejo, senão ao menos não me tente, não seja a consciência do meu limite. Bom, inicialmente, falar de dança é falar de resistência. Ser artista, né, no Brasil é um desafio, né? Muitas das vezes você não consegue se manter só como artista. Além de você ser artista, tem que ser outras diversas coisas, né? No meu caso, eu optei por ser professor. Provavelmente, se eu não tivesse tido esse contato com as artes, eu não seria o professor que eu sou hoje. A arte e a educação. Eu não me vejo no mundo sem esses 2 locais.
Falar sobre dança é sempre muito emocionante, porque eu não sei ser sem a dança e sem a arte no geral, né? Por eu ter crescido nesse lugar, meu pai sempre foi muito sensível em todas as questões pela música, então me incentivou muito nesse lugar do corpo. Eu não sei viver sem dança, eu não sei fazer outra coisa que não seja estar em dança. Eu me desenvolvo com a dança, eu contribuo para o desenvolvimento das pessoas com a dança, eu me alimento de dança, eu me nutro com dança, eu pago as contas com dança, eu danço para ler o mundo e para ser no mundo. Eu acho que eu me entendo por dançarino, artista, desde que eu me entendo por gente. Então, parte de uma necessidade, eu acho que parte de uma necessidade, como o ar que eu respiro. Se não tiver isso na minha vida, eu acho que eu sufoco, que eu não sou mais nada. E por que eu faço isso? Eu faço pela minha própria existência e eu faço também por um desejo de compartilhar. Compartilhar essa vida que eu tenho em mim, graças à arte. E o encontro com essas pessoas não convencionais, essas pessoas diferentes na minha trajetória, ele me ensinou a olhar para alguma coisa que eu acho que eu não enxergava antes, que é a beleza nos pequenos movimentos, a beleza no quase nada, a beleza no que não se estampa assim, como sendo da dança, né? Algo pequeno. E isso para mim abriu um leque muito grande da dança, abriu um horizonte enorme que antes não me era possível de ver. E eu acho que é isso que eu trago para mim como uma pérola, como algo muito precioso, enquanto artista, enquanto professora e enquanto diretora artística. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.